Então abra o teu coração nesse momento. Talvez vai ter momentos aqui que o Espírito Santo ele vai nos confrontar. Mas eu quero te dizer, calma, fica até o final do vídeo, porque esse confrontamento certamente vai gerar transformação, certamente vai gerar restauração na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus relacionamentos, no teu casamento. Olá, mulher de Deus! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Um vídeo de estudo da palavra de sabedoria. E nós estamos estudando o livro de Esté. O Senhor tem derramado graça, tem derramado muito poder e revelação sobre nós durante todo esse estudo. Um estudo que nós vamos aprendendo com cada um dos personagens. O Senhor vem nos trazendo revelações incríveis para a aplicação do nosso dia a dia, para a nossa vida prática. Hoje nós vamos falar sobre o impacto dos nossos familiares, do nosso passado, das nossas raízes no nosso presente. Nádia, como que isso pode acontecer? Às vezes nós carregamos bagagens, nós levamos conosco coisas que não pertencem a nós, coisas que os nossos avós, que os nossos bisavós fizeram, decisões que eles tomaram e que pode influenciar diretamente, impactar o nosso presente. Mas mesmo assim, nós continuamos carregando essa bagagem. Mesmo assim, nós continuamos dando sequência àquilo que eles fizeram. Ou nós pegamos uma mágoa, nós pegamos uma confusão, nós pegamos um conflito, nós pegamos algo que aconteceu com os nossos avós, que aconteceu com os nossos bisavós ou até mesmo com os nossos pais. Nós pegamos e aplicamos isso na nossa vida. Nós escolhemos pegar uma mágoa que não é nossa e dar continuidade. Nós escolhemos carregar. Presta atenção nisso, porque isso é muito forte. Porque nós temos falado aqui bastante sobre os relacionamentos, sobre o fluir dos relacionamentos. E o que mais impacta em um relacionamento, se não as bagagens que cada um na relação carrega? Traz da sua família, traz da sua descendência. Não existe nada que impacte mais do que isso, porque nós carregamos dores, traumas, nós carregamos escolhas, nós carregamos princípios, nós carregamos aquilo que os nossos pais aprenderam dos nossos avós. E assim das gerações passadas, nós carregamos isso. E se nós não soubermos, como diz a palavra, reter apenas o que é bom, nós certamente poderemos tropeçar no nosso presente. E nós vamos falar hoje sobre Mardoqueu e Ramã. Nós vamos falar sobre esses dois homens, mas Nádia, eu nunca vi nenhuma relação com o passado em questão de Mardoqueu ou de Ramã. No capítulo 3, nós vamos ver sobre o decreto, sobre o mandamento contra os judeus. E nós vamos saber qual foi a raiz desse decreto. Porque nós vemos como, incrivelmente, maravilhosamente, o Senhor com mão forte livrou os judeus desse decreto do rei Assuero, do decreto que Ramã armou ali contra os judeus. Mas você já parou para analisar por que isso aconteceu? No estudo de hoje, nós vamos aprender com Ramã e Mardoqueu como não deixar a bagagem do passado afetar o nosso presente. Vamos, nesse momento, fazer uma oração. Vamos chamar, convidar o Espírito Santo para estar presente conosco, para nos conduzir durante toda essa palavra. Antes de nós fazermos a oração, antes de darmos início a tudo aquilo que o Espírito Santo tem para revelar para nós, eu quero que você deixe o seu curtir, que você, se você ainda não foi inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilha no grupo das suas amigas, compartilha lá no grupo da célula, compartilha no seu GC, compartilha com as mulheres que você sabe que elas precisam ser impactadas com as lições que nós vamos aprender na palavra, com as lições da palavra de sabedoria. Então vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nesse momento eu quero te agradecer por teu amor, por tua graça, por tua misericórdia sobre nossas vidas. Abba, eu quero te convidar, Paizinho, a dispensar o teu Espírito Santo sobre nós nesse momento. Que o teu Espírito Santo venha trazer revelações únicas para nossos corações. O Senhor sabe a quem esse vídeo vai alcançar. O Senhor sabe quais lições nós devemos extrair e aprender com a tua palavra. Então eu te peço que o teu Santo Espírito venha trazer esclarecimento sobre o nosso entendimento e que o nosso coração, que o nosso intelecto, que a nossa mente venha estar pronto, preparado para receber a palavra que o Senhor tem para entregar
às nossas vidas, ao coração de cada uma dessas mulheres que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Que o Senhor possa gerar transformação na vida dela, na vida da sua família, na vida do seu esposo e de seus filhos. Quantas mulheres estão assistindo esse vídeo nesse momento, estão desesperadas porque não sabem o que fazer diante das dificuldades, diante dos problemas no seu relacionamento. Casamentos que estão perto e prestes a serem destruídos. Eu te peço, Paizinho querido, que o Senhor possa entrar em providência nesse lar. Envia os teus anjos de guerra para guerrear ao favor desse casamento. Dá sabedoria, força e estrutura para que essa mulher que está ouvindo esse vídeo agora, ela possa passar a agir como a mulher sábia, como aquela que carrega as suas lamparinas, um azeite extra. Pai querido, derrama a unção, derrama a porção dobrada sobre a vida delas. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha assim conduzir a cada momento. Eu não sei quem vai estar assistindo esse vídeo, mas eu sei que o Pai, o nosso Abba, ele tem filhas para alcançar através dessa mensagem. Ele tem coração de filhas para resgatar através dessa mensagem. Então, nesse momento, abra o seu coração. Se você está aqui, parabéns. Parabéns porque eu sei que você está buscando crescer, buscando transformação. Então, abra o teu coração nesse momento. Talvez vai ter momentos aqui que o Espírito Santo ele vai nos confrontar. Mas eu quero te dizer, calma, fica até o final do vídeo. Porque esse confrontamento, certamente, vai gerar transformação. Certamente vai gerar restauração na tua casa, na tua família, nos teus filhos, nos teus relacionamentos, no teu casamento. No nome de Jesus. Amém? Vamos para a leitura. E à medida que nós formos lendo, nós vamos avançando na leitura e no aprendizado. Naquilo que o Espírito Santo for trazendo ao nosso coração, nós vamos simplesmente deixando fluir. No capítulo 2, nós aprendemos sobre as ações sábias de Esté, aprendemos sobre a fragilidade das emoções, como que ficou o rei Assuero. Então, lembrando, o rei Assuero, ele perdeu a guerra para os gregos, ele se viu numa situação que a sua rainha não estava mais lá, porém, de forma sobrenatural, diante do propósito de Deus na vida de Esté, Esté se colocou no lugar certo, se posicionou espiritualmente, ela tinha envergadura emocional e ela então foi escolhida como a rainha do império. Nós vimos toda essa situação, vimos também Mardoqueu, sabendo, eu pedi até para vocês gravarem isso no coração de vocês. Se você não acompanhou os 2 vídeos anteriores do estudo do capítulo 2, te convido a, depois desse vídeo, ir lá e assistir completo, porque você vai ver essa parte que eu pedi para vocês gravarem. Vocês vão aprender muitas lições com Esté, com Assuero e com o próprio Mardoqueu, mas hoje nós vamos aprender mais profundamente sobre Mardoqueu e Ramã. Eu pedi para que vocês gravassem quando Mardoqueu ele descobre que estavam tramando contra o rei, né? 2 dos súditos do rei estavam tramando para tirar a vida do rei. Mardoqueu descobre isso e eu pedi para vocês gravarem isso. Mardoqueu, ele salvou a vida do rei. Pedi para vocês gravarem isso. Porém, eu quero que vocês prestem atenção. Nessa leitura de hoje, no estudo do capítulo 3, nós vamos perceber como nenhum de nós somos perfeitos. Nós vimos Mardoqueu conduzindo Esté de forma maravilhosa até o trono de rainha. O quanto ele aconselhava, nós vimos Mardoqueu como um primo tomar aquela menina órfã, pequena, como a sua própria filha. Ele fez esse papel muito bem. Nós vimos Mardoqueu ser usado por Deus para proteger a vida do rei Assuero, descobrindo, né, aquela armação que aqueles servos estavam querendo tentar contra a vida do rei. Nós vimos tudo isso. Mas agora nós vamos analisar a posição de Mardoqueu diante de Ramã. O capítulo de hoje vai falar sobre como o rei Assuero honra Ramã e o que isso gera no coração de Mardoqueu. Então vamos à leitura. Se você está me acompanhando pela sua Bíblia, eu peço que você abra a Bíblia em Esté, capítulo 3, e nós vamos começar a leitura. Esté está bem fácil. Tem ali o livro de Salmos, voltando aos Salmos, que é o livro mais conhecido da Bíblia. Você tem o livro de Jó,
E antes do livro de Jó, você vai ter o livro de Ester. Enquanto eu vou dando tempo para vocês pegarem a Bíblia, abrir a Bíblia, não deixe de você também comentar, não deixe de você curtir, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. No nome de Jesus, se inscreve no nosso canal, para que assim a gente possa crescer e alcançar ainda mais pessoas, porque à medida que você vai mostrando para o YouTube que esse vídeo está sendo relevante para sua vida, ele vai entregando para mais pessoas. Então vamos ler. Depois dessas coisas, o rei Assuero promoveu Ramã, o filho de Hamedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam no portão do rei curvavam-se e reverenciaram Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se curvou, tampouco lhe fez reverência. Então os servos do rei, que estavam no portão do rei, disseram a Mardoqueu: por que transgride tu o mandamento do rei? Tendo eles falado com ele dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, referiram-no a Ramã para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada, pois Mardoqueu lhes tinha dito que era judeu. Eu quero falar um pouquinho sobre esses 4 primeiros versículos. Eu quero que você reflita, Nadi, você falou que nós íamos aprender sobre a influência dos nossos antepassados, sobre as escolhas que eles fizeram, emoções, decisões, brigas deles que afetam o nosso presente. Deixa eu trazer logo uma clareza para você aqui no início do nosso estudo. O povo judeu, nessa época, nessa situação diferente, nós vamos lá ver em Daniel, no livro de Daniel, nós vamos ver como Sadraque, Mesaque e Abednego, como aqueles homens não se curvaram diante da estátua, porque naquela época o mandamento existia, um princípio, existia um mandamento dentro daquele contexto para que eles não se curvassem. E olha só, não se curvassem diante de nenhuma imagem. Isso vem lá de Moisés. Moisés falou sobre isso, sobre adorar outros deuses. Porém, nesse contexto de Ester, nós não vemos nenhuma menção de algum princípio, de algum mandamento, de alguma ordem que os judeus não se curvassem, não reverenciassem as autoridades. Olha que diferença. As autoridades, aquelas pessoas que estão a nível de autoridade, eles poderiam se curvar. Porque muitas das vezes nós lemos esse capítulo e nós imaginamos, né? Assim, Mardoqueu não se curvou a Ramã, porque o povo de Deus não se curvava diante das pessoas. Mas Mardoqueu se curvava diante do rei. Autoridade e reverência. Reverência é diferente de adoração. Então eu quero trazer esse esclarecimento para você, e depois desse esclarecimento sobre a atitude de Mardoqueu, eu quero falar para vocês o que aconteceu então, Nádia. Qual que foi o conflito? Por que Mardoqueu não se curvou diante de Ramã? E o segredo está aqui na descendência. Quando nós lemos no início, nós vemos os detalhes. A Bíblia, ela é detalhes, ela é feita de detalhes. E cada palavra, cada versículo, ele não foi escrito por acaso. Se Deus fez questão de frisar, de falar, é porque existe algo importante para impactar a minha vida e a sua vida. Quando a Bíblia apresenta Ramã, ele fala de quem que ele é filho? De Hamedata. Quem Hamedata? O Agagita. Ah, Nádia, mas e aí? Vamos lá para 1 Samuel. Nós vamos ver o contexto de Saul. Saul, aquele que foi nomeado primeiro rei sobre Israel. Um homem que foi escolhido por Samuel. Samuel encontra Saul no meio do caminho, quando o povo de Deus está pedindo por um rei. Então Samuel vê as qualidades de um rei em Saul. Homem formoso, da tribo de Benjamim. Detalhe, grava isso, da tribo de Benjamim. Por que da tribo de Benjamim você está ressaltando? Porque Ester e Mardoqueu eram da tribo de Benjamim. Provavelmente, os estudos indicam que eles eram descendentes da linhagem do rei Saul. Certo, Nádia? E o que aconteceu com o rei Saul? O rei Saul, ele entristeceu o coração de Deus. Ele não obedecia mais o coração de Deus. Então, quando em um momento específico, Deus dá uma ordem para Saul, através do profeta Samuel, Saul vai até Agag e é para você exterminar todo aquele povo.
inclusive o rei. O que acontece? Saul vai. O que Saul faz? Ele não faz conforme a ordem do Senhor. Ele deixa o rei vivo, ele deixa as crianças vivas e ele saqueia os animais. Ele pega os animais, ele não mata os animais, ele não faz. Era para exterminar aquele povo, mas ele não fez isso. Ele desobedeceu ao Senhor. Mas assim, Saul não estaria sendo bondoso? Não. Sabe por quê? Pior do que você tirar a vida de um rei é você fazer dele escravo. É muito pior. Melhor seria se tivesse tirado a vida daquele rei para ele não ver aquilo. Mas não. Saul, com o seu coração tomado de maldade, com o seu coração tomado do seu próprio ego, do seu próprio egoísmo, ele não faz isso. Ele deixa o rei Agag vivo, que é do povo agagita, do povo de Ramã. Isso gera uma humilhação tremenda na vida daquele povo, dos descendentes de Ramã. E o que acontece do outro lado, Nadi? Saul entristeceu o coração do Senhor. Então a palavra de Deus depois disso, o desfecho, e hoje o estudo não é sobre a vida de Saul, mas o desfecho da história de Saul ele foi destituído rei de Israel. Porque a palavra do Senhor diz, e o Espírito de Deus não era mais com Saul. Saul desagradou o coração de Deus. Então ele foi destituído do trono. Através dessa atitude contra o povo de Agag. Então isso gera no povo de Benjamim, nos descendentes de Saul, uma ira contra o povo de Agag, como se o culpado da destituição de Saul fosse o povo agagita. E então Mardoqueu, ele escolhe, foi uma escolha. Presta atenção nisso. Sabe, muitas das vezes, dentro da sua vida, na sua casa, na sua família, pode acontecer situações como essa. Pode acontecer dos seus avós terem criado uma rixa, como, por exemplo, a família Silva e a família Araújo, por exemplo, aleatório aqui. Eles tivessem tido uma rixa no passado, os bisavós, os tataravós. Isso levou para o avô, isso levou para os pais e isso permaneceu em você. Uma mágoa, algo que aconteceu, alguma humilhação, algum trauma que essas famílias viveram e elas escolheram viver separadamente. Viver assim como dizem no Nordeste, não sei se outros estados também usam isso, vocês até comentam aqui, com uma rixa. Aconteceu isso no povo judeu e no povo agagita. Eles criaram essa rixa. E às vezes pode acontecer isso na sua casa. Uma família, uma pessoa, ele não fez nada com você. Olha só a geração. O bisavô, ele foi ofendido por alguma coisa da outra família. Aí, de repente, essa ofensa ele conta para o seu filho. E o filho dele cresce ouvindo aquilo. Fulano, eu não gosto de fulano porque fulano falou aquilo. E aí ele vai criar o seu filho da mesma forma, contando para ele sobre aquela coisa que aconteceu com o seu pai. E isso vai passando pelas gerações. Jesus disse assim, nos evangelhos. Ele diz, de certo que Moisés falou que se alguém tirasse a vida do seu irmão, né, se lutasse contra a vida do seu irmão com alguma arma e tirasse a vida dele, ele seria um homicida. Mas agora eu digo para vocês que aquele que fala mal do seu irmão, ele destrói a vida do seu irmão, ele mata o seu irmão. Mas por que Jesus falou isso? Como que com a palavra a pessoa, com o falar mal da pessoa, vai matar aquela pessoa, Nádia? Como que isso é possível? Jesus não está falando de forma literal, forma física. Mas você mata a reputação, você mata a imagem daquela pessoa para outra pessoa. Se em uma situação como essa, a pessoa não tiver a oportunidade de não deixar o seu coração aberto para conhecer mais daquela pessoa, ele vai acabar não conhecendo, ele vai acabar com a reputação daquela pessoa realmente, como que aquela pessoa morresse. Então a gente já aprende aqui uma lição importantíssima, uma lição poderosa. Nós vamos voltar lá para a família. Mas eu dei uma pausa para essa rixa de família, para essa situação de conflitos familiares, para o poder da palavra. A palavra de sabedoria fala assim, você tem o poder da vida e da morte. Você tem o poder da bênção e da maldição na sua boca. Mas é interessante, o Espírito Santo ele está trazendo sobre isso, eu tenho certeza que alguém precisa ouvir. Isso é muito importante quando nós deixamos o Espírito Santo fluir. E eu falei que em alguns momentos o Espírito Santo ele poderia nos confrontar a mim e a você, trazendo para nós lições em que nós precisamos aprender. Não é aquilo que nós queremos ouvir, não é aquilo que conforta o nosso ego, mas é aquilo que nós precisamos ouvir para gerar transformação em nós, para gerar evolução em nós.
E então, a palavra de sabedoria fala sobre isso, sobre o poder da vida e da morte. E aí, mais à frente nos evangelhos, nós aprendemos, existe a possibilidade de uma mesma árvore, de uma videira, por exemplo, dar figos? Existe a possibilidade da mesma boca que sai bênção, sair maldição? Existe uma possibilidade da mesma fonte da água doce e água salgada? Não existe. Então essa é a lição para a minha vida e para a sua vida. Que da nossa boca, a partir de hoje, saiam apenas palavras de bênção. Que saiam apenas palavras de amor. Que saiam apenas da nossa boca palavras que possam gerar vida. Vida na nossa casa. Vida no seu esposo. Sabe, você às vezes está reclamando. Você está questionando. Ah, porque o meu marido isso, porque o meu marido aquilo, porque ele não é bom pra mim, porque ele é isso, porque ele é aquilo. E você só tem reclamado, ou talvez reclamado do seu filho. Ah, que esse menino é desobediente, que esse menino é isso. E você tem lançado palavras de maldição, você tem reclamado, você só tem visto os pontos negativos do seu esposo, dos seus filhos. Ei, mulher, passe a profetizar, passe a gerar palavras de vida sobre o seu esposo, sobre os seus filhos. Diga, declare, o meu esposo é um esposo maravilhoso. Comece a declarar como que ele vai ser para você, como é o esposo perfeito para você, como é o filho perfeito para você. Então comece a declarar na sua casa que ele é assim, que os seus filhos são bênção. Comece a declarar isso. Uma palavra poderosa que eu vi, tão linda, que eu guardei no meu coração e tem sido a minha oração nos últimos dias, é o Salmos 1, em que o salmista Davi declara sobre o homem, o bem-aventurado homem, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu passei, depois dessa palavra que eu ouvi, eu passei a utilizar esses versículos para o meu esposo e para o meu filho. Bem-aventurado João Pedro, bem-aventurado William, que não anda segundo os conselhos dos ímpios, que não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o William e o João Pedro têm prazer na lei do Senhor, e na sua lei eles meditam de dia e de noite. Pois assim João Pedro e o William será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem. E tudo quanto João Pedro e quanto William fizer, prosperarão. E tenho declarado essa palavra, esses versículos, colocando em aplicação o meu esposo e o meu filho, porque assim é que eu profetizo e que eu desejo que eles sejam. Então você, mulher, como que você tem feito aí na sua casa? Será que tem gerado mudança? Ou tem gerado ainda mais maldição as palavras que têm saído da sua boca? As palavras que você tem declarado dentro do seu lar? Então, a partir de hoje, no nome de Jesus, eu profetizo que você será aquela mulher que terá em suas lamparinas um azeite extra. Azeite extra fala sobre unção. Azeite extra, eu estou falando das virgens, né? Aquelas que foram as prudentes e as loucas, lá nos evangelhos, quando Jesus fala do povo escolhido. Então, as prudentes, elas carregavam suas lamparinas com azeite e carregavam mais azeite abastecido para abastecer as suas lamparinas. Então, mulher, no nome de Jesus, eu profetizo que a sua lamparina sempre estará acesa na sua casa, com palavras de vida, com palavras de bênção, com palavras proféticas que vão gerar na vida do seu esposo e na vida dos seus filhos transformação. No nome de Jesus. Ei, você não precisa, você não é Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. A síndrome de Gabriela. Eu não mudo porque eu sou assim. Não! Deus nos fez com a capacidade de constante transformação e mudança. Se não fosse assim em Romanos, o apóstolo ele não declararia: não vos conformeis com esse tempo, não vos conformeis com esse mundo, com esse século, mas transformai-vos constantemente pela renovação da vossa mente.